Executivo, Legislativo e Judiciário. Você conhece os três poderes? Fala pessoal, meu nome é Fernanda. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os três poderes do nosso Estado, que constituem o nosso Estado. Estou fazendo uma série de vídeos para falar um pouco de direito constitucional e esse é o segundo vídeo dessa série. Vou deixar o primeiro aparecendo aqui para caso você não tenha visto, você possa ver depois desse. Se você gosta desse tema, se inscreve no canal, curte o vídeo e vamos para o tema. Bom, nós temos no nosso Estado três poderes. Esses três poderes são o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Esses três poderes, eles, segundo a Constituição, devem conviver de forma harmoniosa. Essa harmonia, contudo, ela não tem sido tão grande ultimamente. Os poderes eles estão mais tensionados. Essa divisão dos poderes entre legislativo, executivo e judiciário vem da ideia de que a gente não deve ter uma concentração de poderes. No vídeo anterior eu falei para vocês que a Constituição ela é um documento e neste documento nós temos a lei suprema de um Estado-nação. Temos, aliás, normas que vão organizar esse Estado-nação. Dentro dessa Constituição há essa divisão de poderes. Por quê? Porque a gente não quer concentrar os poderes. Naquele vídeo eu falei para vocês que a Constituição ela serve para limitar o poder do Estado. E uma das formas de trazer essa limitação do poder do Estado é não concentrando esse poder. Então nós temos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, de modo a ter uma divisão que vai melhorar o funcionamento e evitar que o Estado se torne aquele Estado absolutista como nós tínhamos outrora. Então, nós temos executivo, legislativo e judiciário. Eles decorrem da teoria de freios e contrapesos, de modo que eles vão ali um frear o outro, um fiscalizar o outro, para que não haja uma usurpação desse poder. E eles devem ter uma convivência, ainda que difícil, mas harmoniosa, segundo a nossa Constituição. Bom, o poder executivo é aquele poder em que está situado, por exemplo, o governador, o prefeito, o presidente da República. Eles são membros do poder executivo. E como o próprio nome já diz, o executivo, ele executa. Ele executa as leis, no nosso caso aqui, o presidente, ele faz o papel de chefe de Estado e chefe de governo, de modo que ele representa o Brasil fora do Brasil. Ele é quem vai ser o chefe do poder público federal. Dentro dos estados, o governador é o chefe do poder público estadual. Dentro dos municípios, é o prefeito, o chefe do poder público municipal. Tanto prefeitos, governadores e o presidente estão ali dentro do poder executivo, tendo essa função realmente de executar, de cumprir as leis, cumprir as leis e não fazer cumprir as leis. Eles cumprem as leis, porque quem faz cumprir as leis é o judiciário. A gente vai já entender isso melhor. Então, o poder executivo é esse poder de administração da coisa pública, de gestão da coisa pública. E aí a gente entra em uma questão que é muito interessante a gente pensar. Se o prefeito, o governador e o presidente são administradores da coisa pública, nós precisamos ter pessoas capacitadas para administrar essa coisa pública. E a coisa pública, o Estado, ele deve ser administrado da forma mais eficiente possível, porque estamos tratando ali do dinheiro público e não existe dinheiro público. O dinheiro público é o nosso dinheiro, fruto do nosso trabalho, que nós pagamos ao Estado mediante a tributação e ele usa desse dinheiro, então, para as obras públicas. Mas como a gente trata de dinheiro público, dinheiro do povo e o povo é soberano, tem que se ter um cuidado ainda maior. Daí a importância de nós termos políticos bem formados realmente em termos de estudo, para que eles façam um bom uso da coisa pública. Aí você pode dizer, mas não é uma garantia. Não é uma garantia, realmente. Você tem uma pessoa ali que foi formada, por exemplo, em administração, alguma disciplina ali, alguma graduação que trate de gestão, não é uma garantia de que aquele governo será um bom governo, mas é um primeiro passo. É um primeiro passo para que um gestor seja um bom gestor, é ele saber gerir. Então, o prefeito, o governador e o presidente, eles são gestores da coisa pública e precisam ser bons gestores dessa coisa pública. Além do executivo, nós temos o legislativo, poder legislativo. Quais são as funções do poder legislativo? Primeiro, legislar. E o que é legislar? É criar leis. Mais uma vez, nós precisamos aí de deputados, senadores, vereadores que sejam bem formados
que saibam, que tenham se formado em direito, em ciência política, em outras áreas de conhecimentos humanos, para que eles façam boas gestões das suas funções, para que eles possam realmente legislar com propriedade e não estar usando ali a máquina pública para criar leis sem fundamento nenhum, sem aplicabilidade prática nenhuma, e sem importância realmente, porque nós temos muitos temas que são muito mais importantes e urgentes para serem tratados. Mas primeira função, então, de quem faz parte do Poder Legislativo, deputados, senadores, vereadores, é que eles legislem, criem leis e que essas leis sejam boas leis. E aí há todo um processo legislativo para a criação dessas leis. Além de legislar, os membros do Poder Legislativo também têm como função fiscalizar. É uma das funções do Poder Legislativo, é a fiscalização. Então, nós temos muitas vezes vereadores, deputados, sejam estaduais ou federais, que não atuam muito nessa parte de criação de leis. E está tudo bem, porque eles podem ter essa atuação na fiscalização. Eu vou fiscalizar aqui o executivo. Quer dizer, então, que a prefeitura fez uma licitação para fazer a pavimentação de tais ruas. Deixa eu pegar esse contrato para fiscalizar, para ver se os valores são condizentes, para ver se realmente não está havendo desvio, se não está tendo superfaturamento de obra. Isso também é função de um deputado, de um vereador. É fazer essa fiscalização. É ver ali realmente se o dinheiro público está sendo bem gasto. Aquele deputado, aquele vereador que vai num postinho de saúde para ver se os médicos estão trabalhando, fiscalizando, para ver se tem os remédios, para ver se tem os insumos necessários. Isso é papel também de um membro do Poder Legislativo. E além do Legislativo, nós temos o Poder Judiciário, que é o poder que faz cumprir as leis de forma impositiva. Toda lei é impositiva, muitas vezes ocorre que as pessoas as descumprem. E aí o Poder Judiciário ele pode forçar esse cumprimento da legislação. Como é que ele pode fazer isso? De várias formas, através, por exemplo, da imposição de multas, é uma das formas, por meio de um processo, por meio de aplicação de penalidades. O Poder Judiciário tem papel precípio de fazer cumprir as leis. E esse papel, essa função do Poder Judiciário, ela se coloca ali como a função de julgar, de julgamento. Então, eu tenho uma lei que foi criada pelo Legislativo, mas ela não foi devidamente aplicada, ela não foi devidamente cumprida. E aí se inicia então um processo porque houve o desrespeito dessa lei. E aí o Poder Judiciário vem ali com uma sentença, julga aquele caso e faz então cumprir aquela lei como ela tem que ser cumprida. Esses poderes, eles têm várias funções dentro do nosso Estado-nação e eles vão ali se organizando e se reorganizando para então fazer com que o Estado funcione. Dentro de todos esses poderes, nós precisamos que quem faz parte sejam pessoas bem formadas naquelas áreas que eles precisam atuar, para que eles façam uma boa gestão dos seus mandatos. Nós vamos falar de forma mais aprofundada de cada um deles, dos juízes, dos deputados, dos senadores, dos governadores, prefeitos, presidentes, quais são as funções deles de forma mais específica. No vídeo de hoje a gente está entendendo o panorama geral de como esses poderes se manifestam e quais são as funções que eles devem cumprir, que são funções, então, diferentes de cada um, tem as funções ali precípuas de cada poder, o executivo executa as leis, executa as obras públicas, tem esse papel realmente de administração da coisa pública, o legislativo criando as leis e fiscalizando os outros poderes e o poder judiciário que atua ali para julgar quando uma lei é desrespeitada. Todos esses poderes fazem parte e em todos eles nós precisamos de bons profissionais, nós precisamos de pessoas que estejam aptas a exercer aquelas funções. Quando eu falo sobre isso, eu lembro de uma passagem de Platão. Eu creio que é Platão, é Aristóteles, mas ele fala que a gente não coloca o médico para pilotar o barco. A gente não coloca, e essa analogia a gente pode fazer de várias formas. Mas o que é que ele quer dizer com isso? Quem pilota barco é quem? É barqueiro. É piloto de barco, piloto de navio, enfim, é o comandante do navio, não é o médico.
Ou seja, cada pessoa tem a sua função. Eu não posso colocar para exercer uma função de administração quem não sabe administrar. Porque isso é o básico. Nós temos que colocar ali pessoas bem formadas, fazer do nosso voto, nosso exercício de voto, um exercício que tenha atenção a essas questões. Eu espero que com esse vídeo você comece a abrir os seus horizontes e entender que cada uma dessas pessoas são extremamente importantes para o funcionamento do nosso Estado, para o bom funcionamento do nosso Estado. E que nós precisamos estar atentos, principalmente aqueles que são eleitos mediante voto, sobre quem nós colocamos lá. Esses vídeos que eu estou fazendo, eles têm também a função de ajudar o eleitor, nesse ano de eleição, a entender o nosso processo eleitoral, as funções de cada um dos membros que nós elegemos, como nós elegemos cada um, qual o período de mandato de cada um. Por exemplo, se eu elejo um deputado federal, o mandato dele é de 4 anos. Agora, se eu elejo um senador da República, o mandato dele é de 8 anos. Eu vou ter aquela pessoa por 8 anos dentro do Senado Federal. Eu preciso saber quem é aquela pessoa, eu preciso saber qual é a formação dessa pessoa. Será que ela vai contribuir para o país de modo significativo para que eu vote nela? Será que ela tem capacidade, que ela tem estudo suficiente, que ela tem know-how suficiente para estar ali por 8 anos? É isso que nós vamos entender no decorrer desses vídeos. Se você gosta de vídeo assim, se ele te ajudou, se você conseguiu entender melhor esse conteúdo, curte aqui o vídeo, se inscreve nesse canal. E para você que é concurseiro, que é estudante de graduação ou que gosta do tema, eu vou deixar aqui embaixo o link de uma apostila que eu fiz, um resumo, na verdade, um bom resumo de Direito Constitucional, tratando ali do artigo 5º, Direitos e Garantias Fundamentais. É o melhor resumo, é o único resumo que você precisa. Tenho certeza que você vai gostar. Vou deixar o link aqui para que você possa adquiri-lo. Tchau, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.